Bom dia, gente. Estamos aqui começando mais uma live, a terceira live do Conversando com Deus, desse livro maravilhoso aqui, ó. Então, ó, quem quiser fazer um print, pode fazer, tá? Do Neil Donald Walsch. A gente está fazendo a live em cima desse livro, tá? E a gente vai fazer uma recapitulaçãozinha do que a gente falou ontem, né? Ontem a gente leu sobre a criação do alfa e do ômega, do amor e do medo, dessas duas polaridades que geram a relatividade, tá? É muito importante a gente estar fazendo essa recapitulação para a gente fazer o gancho, né? Essa leitura é uma leitura que a gente vai, eu vou adentrando essa leitura, falando um pouquinho do que eu acho sobre o que eu estou lendo. É interessante você estar também falando e dando indicativas do que vocês estão entendendo, do que não estão concordando, por que não estão concordando. É interessante vocês participarem também, tá? Então vamos lá. Então ele falou sobre essa conversa de Neil, né, do Neil com Deus. Ele pergunta, né, por que a gente, né, tem hora amor e tem hora medo, né? Então são as duas polaridades. Então o ser humano ele sempre ama, depois abandona, depois ama de novo, depois abandona. Então ele fica nessa relatividade, né? Por isso que muitos gurus, muitos seres evoluídos falam de Maya, né? A gente vive em lila. O que é? Esse mundo dual, esse mundo que ele fica oscilando. Bom dia, dona Inês, bom dia, Márcia, bom dia, Luciana, bom dia, Luana. Então, assim, ele fica oscilando, né? Por isso que é tão importante a gente ter o quê? Um princípio, ter uma linha, ter uma pedra fixa, né? Os cristãos chamam de Cristo, Buda, os orientais dentro do hinduísmo chama, né, dos Vedas, né, o Krishna, os budistas Buda, né? Então tem cada sectarismo religioso tem sua pedra angular, né? O islamismo tem um Alcorão, né, que faz o quê? É um norte. Quando eu não sei para onde eu vou, eu volto lá naquele princípio e vai me reger, né? Então esse princípio da relatividade é o princípio do amor e do medo, né? Então, como escutar a palavra de amor de Deus? Quando eu gero alegria, verdade e amor. Esses três princípios estão reunidos num único, né, na única informação. É divino. Qualquer coisa fora disso não é uma linguagem, não é uma fala de Deus, tá? Então, vamos lá. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus fundamentado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais, vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir, é maravilhosa demais para ser aceita dentro de sua crença maior em o que Deus é. Então, é tão sublime a divindade, é tão sublime Deus, que o que foi colocado para a gente de um Deus julgador, né? As religiões, se você não fizer isso você vai para o inferno, se você não fizer aquilo você não vai para o céu, né? Então a gente tem um julgador ali, né? Deus não é isso. Então esse livro ele traz justamente a gente para esse entendimento, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. E por que a gente tem esse entendimento? Por causa que a gente caracteriza Deus pensando que Ele vai agir como nossos pais agem, né?
Porque nossa educação é muito, muito, muito baseada no medo, né? Quem aqui, acima aí dos 30 e poucos anos, não levou uma surra, né? Não ficou de castigo? Hoje é muito mais difícil as crianças receberem esse tipo de intervenção educacional. É uma outra forma, né? Então já está mudando bastante isso, né? Vamos lá. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la, porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como o dispensam. Vocês aprenderam da maneira mais difícil e dizem a si mesmos que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Olha só, nesse parágrafo a gente quer ser forte, né? A gente quer levar ferro e fogo, a gente, né, quer amar sobre condições. E Deus fala que quanto mais a gente for vulnerável, mais a gente vai conseguir sentir o amor de verdade e vai se libertar, né? Porque a gente recebe o amor condicional e a gente dá o amor condicional. Eu amo se você faz isso, isso, isso. Se você não faz o que eu acho que é certo ou o que eu quero, eu não te amo mais, né? Deus não é assim. Não importa o que a gente faça, Deus continua nos amando, né? E dentro da nossa sociedade é muito isso, né? Se eu faço algo que vocês não... Se eu falar aqui palavras, né? Ó, tem aqui várias pessoas aqui vendo a gente. Se eu falar várias coisas que vocês não concordam, vocês não vão me amar. Se eu começar a falar coisas que enobrecem e tudo, vocês vão começar a me amar. O amor de Deus, ele está acima disso, está acima da relatividade, tá? Da direita ou da esquerda. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso, também se condenam a não me conhecer como realmente sou. Enquanto não amarem puramente, porque vocês não conseguirão negar-me para sempre. E chegará o momento da nossa reconciliação. Olha que muito interessante, porque qual que é o sinônimo de Deus? Amor. Mas se eu não consigo me entregar, me tornar vulnerável para experimentar o amor puramente, como é que eu vou conseguir me conectar a Deus, né, de uma forma pura, de uma forma limpa, né, sem ruídos? É impossível. É porque Deus é amor, Deus é a expressão mais pura de amor. Então, se eu não tenho um amor incondicional, como é que eu vou conseguir me relacionar a Deus? Porque a outra pessoa que está à minha frente, ou num relacionamento, numa relação que está acontecendo, é a imagem e semelhança de Deus ali manifestada. E como isso é difícil, né, gente? Como isso é difícil pro ego, né? Aceitar isso, né? Vamos lá. Mas ele fala, né? Chegará o momento da nossa reconciliação. O resultado é certo, né? Lá depois é certo, né? Mas a gente acha que não é. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo. Não simplesmente os que dizem respeito aos relacionamentos, as decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação de seus jovens, os compromissos sociais de suas nações,
os objetivos econômicos de sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir, todas as escolhas feitas por livre vontade que já fizeram surge de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem, de amor ou medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar a cura. O medo cobre os seus corpos de roupas. O amor lhes permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo que tem. O amor dá tudo aos outros. O medo sufoca. O amor mostra afeição. O medo oprime. O amor liberta. O medo irrita. O amor acalma. O medo critica. O amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a optar. Mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas selecionar. Então aqui já fica mais fácil, eu acho, a gente entender um pouquinho, porque a gente sempre tem um Y à nossa frente. Sempre tem. De um lado amor, de um lado medo. De um lado amor, de um lado medo. Então aqui já tem a tradução do que é o amor. O amor é isso, é essa expansão. Um exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, essa live é um ato de amor, né? É um ato de partilhar, né? Eu achei muito interessante esse livro, estou partilhando esse livro. A gente está junto aqui nesse momento, conversando, trazendo informações, né? Então isso é um ato de amor, tá? Todo ato de vergonha é um ato de medo, porque ele restringe. Então tudo que te restringe é medo, que bloqueia, que paralisa é medo. E tudo que se abre, que se liberta, né, que acalma, é um ato de amor. Então pense em todos os momentos que você vai ter durante o dia, se vai ter atos de amor ou atos de medo. Isso é muito importante, a gente ter esse pensamento e ter essa leitura das nossas ações, tá? Vamos lá. O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence. Por quê? Ora, vocês aprenderam a viver com medo, ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro. E caso vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhe disseram que ser menos é ser perdedor. E então é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto: quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. A gente tem uma criação muito em cima dessa pauta do medo. Então o nosso ego, ele quer se proteger. Ele quer proteger a nossa personalidade, ele quer proteger a nossa honra, né? Nosso alimento,
Então, aí que está a grande dificuldade, eu acho, do ser humano, é realmente se desprender disso, se abrir para isso, porque ali entra a fé que tudo vai se resolver. A fé no algo que eu não estou vendo agora, mas a fé que tudo sempre vai acontecer para o nosso melhor, né? Aonde eu consigo soltar, eu consigo entregar. Falar é muito fácil, fazer é outra coisa. É o nosso desafio, é a nossa experiência aqui na Terra. Vamos lá para um golinho de água. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres mundanos, bem intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades e lembrá-los dela. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz de dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. A voz interior é a mais alta com que eu falo, porque é a mais perto de vocês. É a voz que lhes diz se tudo ou mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições. É o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho, se vocês deixarem. É a voz que lhes diz neste exato momento se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim, poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. Mas o Senhor disse que quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode explicar melhor? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo ou mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há mais nada para a sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso nesse objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante imaginará uma glória ainda maior a atingir. Quanto mais você é, mais pode tornar-se. E quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. Então olha aqui, olha que interessante, gente. A gente sempre tem um objetivo, né? Vou fazer isso, vou comprar isso, vou fazer uma viagem, vou fazer um curso, vou casar, vou fazer... Eu tenho um objetivo. E é engraçado que a gente sempre pode ser maior que aquilo, sempre maior que aquilo. E tudo que nos acontece é uma substância que vai servir para uma... Ô Adamo, tudo bom? Estamos aqui junto, hein? Adamo, fica aí para todos os homens aí o convite. Terça-feira, dia 6, terça-feira agora, a gente vai estar fazendo um encontro para homens lá na clínica, às 6:30 da tarde. Conto com a tua presença aí, tá? Gratuito, tá? Vou fazer um café pro pessoal, vai ser muito legal, tá? Nós já estamos aí com mais ou menos aí uns 20 homens já, tá? Vai ser bem legal, tá? Tenho certeza que a gente vai falar sobre sagrado masculino, sobre essa parte masculina, de uma forma sem misticismo, uma parte bem lógica, né? Uma parte bem fundamentada, né? Principalmente em cima desse livro,
tá? Então a gente vai estar conversando sobre essas questões do homem, tá bom? Fica aí o convite. Agradeço a presença de todos que puderem ir. Vamos lá? Então, quanto mais você é, mais pode tornar-se. E quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. É infinito. Deus fala aqui que a gente é infinito. Os processos são infinitos, né? O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Olha só que legal. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, quem não é se descobrir, mas quem você quer ser, né? Há pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomarmos, poderemos ter objetivos mais amplos, não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? É outra parte da sua mitologia, baseada na experiência humana. A vida não é uma escola. A vida não é uma escola? Não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente, vocês não acreditam em mim? Todavia, isso se justifica, porque de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. Estou confuso. Vamos voltar um pouco à escola. Ouvi mestre após mestre dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpreso ao ouvir o senhor negar isso. A escola é um lugar para onde você vai se há algo que não sabe e deseja aprender. Não é um lugar para onde vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida, como a chama, é uma oportunidade de você saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Isso é muito interessante. Opa, Jamur, tudo bom? Tudo certo, meu amigo? Então, gente, é muito interessante isso. Eu uso isso muito no meu trabalho, né? Eu sou cirurgião dentista, né? E eu estou o tempo todo fazendo diagnósticos e eu trabalho com reabilitação. Então, muitas coisas, sempre é novo, né? Um paciente é novo, um dente é mal posicionado, isso, e eu preciso estar sempre tomando decisões. É interessante, quando você está na presença, você sempre tem a melhor opção. Você sempre consegue direcionar. Então a gente já sabe, por ressonância a gente já consegue saber a verdade, né? Qual o caminho a ser tomado. Mas a gente precisa estar muito conectado. Então essa conexão no momento presente faz com que a gente tenha a melhor decisão, porque a gente já sabe qual é a melhor. Porque ela ressoa, ela sente, ela é endógena, ela é de dentro para fora. É muito interessante isso, porque a gente pode usar esse princípio do poder do agora em nossa vida, né? Então a gente vai sempre conseguir fazer isso. Não é que a gente tem que aprender, a gente tem que só colocar para fora o que a gente já sabe, né? Porque o que a gente já sabe é o que o universo todo já sabe, porque a gente já faz parte, a gente é Deus manifestado. Vamos lá. Não sei se entendi bem. Vamos começar aqui. A alma, sua alma, sabe tudo que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Entretanto, conhecer não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas, a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas, a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo.
É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e você juntos poderíamos nos lembrar, do que a idade deste universo multiplicada por 2. Então você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? Neil está perguntando. Deus vai falar: sim, deixe-me explicar. No início, o que era? No início, o que é era tudo o que havia. Porém, tudo o que é não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que é não era, porque na ausência de outra coisa, tudo o que é não é. Isso é bem complexo, né? Esses trocadilhos aí, né? Esse é o grande ser ou não ser que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo que é sabia que era tudo que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Porém, a experiência de si mesmo era aquilo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que é só poderia saber como era ser magnificente quando o que não é surgisse. Na ausência do que não é, o que é não é. Você compreende isso? Olha, nem eu lendo aqui deu para compreender direito. Vamos lá, vamos continuar. Acho que sim. Continue. Está bem. A única coisa que tudo que é sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era interno. O é, não é. O sou, não sou. Mas tudo, de tudo, decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa parte aqui é bem complexa, né, gente? Está falando da Gênese, do Big Bang, né? Onde o tempo todo se reverbera essa energia, né? Mas o tudo, de tudo, decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida por qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu muito corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente de ser menos do que o todo, e que se simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas sendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver magnificência. E então tudo que é dividiu-se, portanto, tornando-se em um momento glorioso o que é isto e o que é aquilo. Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente, como tudo que não era nenhum e nem outro. Portanto, existiram subitamente 3 elementos:
o que está aqui, o que está lá e o que não está aqui nem lá, mas que devia existir para que lá e aqui existissem. É o nada que contém o tudo. É o não espaço que contém o espaço. É o todo que contém as partes. Consegue compreender isso? Olha, acho que sim. Acredite ou não, o Senhor usou uma ilustração tão clara que acho que estou realmente compreendendo. Aí Deus fala, vou continuar. Agora, esse nada que contém o tudo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso também não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é. A saber, tudo que não é nada, Mas eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como o grande invisível, o nada, ou o espaço no meio, uma definição mística de Deus, essencialmente oriental, não é mais exata do que a descrição prática de Deus, essencialmente ocidental, como tudo que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo que é e tudo que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer-se a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a você. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu tudo. Um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria do Big Bang. Quando todos os elementos se precipitaram para frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá. E o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes visíveis do tudo que é começaram a se definir relativamente umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha de existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor. Tudo que o amor não é, o que agora é chamado de medo, no momento em que o medo existiu, o amor pode existir como algo que podia ser experimentado. Olha só que interessante, gente. Aqui está falando que Deus também inventou o medo, né? Que também criou o medo. Por quê? Para se tornou relativo. Eu só sei o que é quente porque tenho frio. Aqui a gente está falando da relatividade, o Big Bang, né? Tudo era uma coisa só e boom, passou a ser várias coisas. Então, nesse princípio se deu o tempo, porque uma coisa separou de outra coisa e tem um espaço dividindo. Então tem o passado, o presente e o futuro. Por isso que tudo é trino, por isso que tudo é três na vida. Por isso que é trindade, né? Elétron, próton e nêutron. Tudo é trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Passado, presente e futuro, né? O triângulo, né, é o símbolo do divino. Então, tudo é três, né? Tesla fala muito isso, né? Se você sempre pensar em 3, 6 e 9,
você vai descobrir o universo. Por quê? Porque é a relatividade acontecendo, né? São os 3 espaços, né, de algo, né? Eu estou aqui, esse telefone está aqui na minha frente, tem um espaço aqui, só existe isso, só existem esses 3 espaços, né? Para a gente conseguir se olhar. É como se Deus estivesse se olhando, ele se enxergando, né? Mas ele precisa desse olhar, desse espaço, que é ele mesmo também. É bem, por isso que eu digo, a mente ela vai criar figuras, ela vai criar imagens, ela vai intelectualizar, mas é impossível a pura e completa compreensão de Deus através pela mente. Por isso que ele sempre fala, você tem que ir para o seu interior, você tem que fazer essa explosão de dentro para fora, aonde a sua compreensão vai estar acima do intelecto, ela vai estar no nível de consciência almática. Vamos lá, vamos tomar um pouquinho d'água. É a essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenários de lutas, guerras, anjos, guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar as outras pessoas de um modo que pudessem compreender uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Olha só, aqui ele está falando bem isso que eu estava comentando com vocês. A mente humana, ela mal pode conceber isso, sabe? O intelecto. Então o que acontece? Essa parte de Adão e Eva, né, Satanás, né, toda essa parte é uma criação humana de explicar essa polaridade, entendeu? A gente deu nome, né? Eu dou nome a esse livro, eu dou nome a essa mesa, eu dou nome a essa camiseta, né? Eu dou nome a cada expressão, né? Diferenciada que a matéria, que eu consigo reconhecer na matéria. Então eu dou nome a isso, né? E daí eu crio uma história sobre isso. Então Adão e Eva também é uma criação, né, desse contexto da polaridade, da relatividade, que a gente explica, né, através de doutrinas religiosas. Vamos lá. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo que agora existe, visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus que forma a segunda metade da equação sou, não sou, também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia vocês chamaram de espíritos. Em algumas de suas mitologias religiosas é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Esse paralelo com as experiências humanas da vida se multiplicando parece ser o único modo
de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia de um súbito aparecimento, da súbita existência de inúmeros espíritos no reino do céu. Nesse caso, seus mitos e suas histórias não estão tão longe da realidade suprema, porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são, em um sentido cósmico, meus filhos. Meu propósito divino, ao me dividir, foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma de o Criador conhecer-se experimentalmente, como tal, e essa forma é criar. E então eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Então olha aqui, Deus está falando que Ele nos deu, né? Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele deu o poder da criação para a gente. Então a gente não está aqui para se conhecer, a gente está aqui para se recriar. Se recriar, se recriar, se recriar. Se recriar num ser cada vez mais evoluído, um ser cada vez mais grandioso em si próprio, não comparado a alguém, não comparado a algo, mas uma recriação interna de si mesmo. Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Que engraçado. Eu vou lá e falo sobre o que eu acho e depois o Neil vem e fala a mesma coisa que eu tô achando. Ai, que massa, cara. Não, olha só, gente, eu acabei de falar isso. Ó, por isso que eu digo que live é live, né? Live é vida, né? É isso. Estamos aqui falando da vida, é muito massa isso. Olha só, eu acabei de falar isso e estava escrito as coisas aqui, ó. É isso aí, eu fico até ficar emocionado. Vou ler de novo. Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos, está em letra maiúscula, a mesma essência. Quando ele fala somos, é porque somos aquilo que a gente escuta, né, dos seres iluminados. Nós somos um, né? Deus está em tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então nós somos um. Essa consciência do somos um é que ele fala aqui, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Então aqui, gente, olha só, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Então aqui a gente entra nos milagres, o milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães, né? Sai Baba, um grande guru, né, da Índia, materializava relógios, né? Quantos seres iluminados já materializaram a partir do nada, né? Não foi só Jesus que fez isso. Vários outros seres já fizeram também, tá? Por quê? Porque é o espectro de consciência. Ele entende que ele consegue, ele tem a habilidade, ele é parte dessa consciência e ele acessa essa consciência sem dúvida nenhuma. Quando ele acessa sem dúvida, gente, não tenha dúvida dentro dele, ele é um com o todo. Sendo um com o todo, ele só dá a direção da energia e essa energia se manifesta, tá? Vamos lá. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto,
pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Olha só que legal, gente. Deus nos criou, né, para Ele se experimentar através da gente, né? Somos como avatares de Deus. Ah, que massa! Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo. Isso parece ser muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. Aqui entra de novo, né? Olha só. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Deus falando, né? 2 pontos. Primeiro, se conhecerem como não eu. Então, eu preciso saber o que é frio para daí saber o que é quente. Eu preciso saber o que é tristeza para saber o que é alegria. Aqui tem as polaridades. Deus, Ele sempre fala que Ele é alegria, Ele é harmonia, mas Ele também criou a desarmonia, Ele também criou a tristeza. Então Ele criou algo antagônico para saber o que é a outra polaridade. Vamos lá. Agora deixe-me explicar isso. Tente entender, porque a partir daqui é mais difícil. Está pronto? Deus falando. É mais difícil. Vamos lá. Acho que sim. Bom, lembre-se de que pediu essa explicação. Espera por ela há anos. Pediu-a em termos leigos, não através de doutrinas teológicas ou teorias científicas. Sim, eu sei, eu pedi. Entendo, e tendo pedido, receberá. Agora, para simplificar as coisas, usarei o seu modelo mitológico dos filhos de Deus como uma base para a discussão, porque é um modelo com o qual está acostumado e que, de muitos modos, não está muito distante da realidade. Então, vamos voltar a como esse processo de autoconhecimento deve funcionar. Há um modo pelo qual eu podia ter feito todos os meus filhos espirituais se conhecerem como partes de mim. Simplesmente dizer-lhes o que era. Eu fiz, mas não foi suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo como Deus, ou parte de Deus, ou filho de Deus, ou herdeiro do reino, ou o que afirmem qualquer mitologia que queiram usar. Como já expliquei, saber algo é experimentá-lo, e experimentá-lo são 2 situações diferentes. Como expliquei, saber algo e experimentá-lo são 2 situações diferentes. O espírito ansiava por conhecer-se experimentalmente, como eu fiz. A consciência conceitual não foi suficiente para vocês. Então, saber não é suficiente, né? Eu sei, né, algo. Eu sei o que é ser bondoso, mas nada substitui a ação da bondade, o fazer, né, a experiência da bondade, né? Porque essa experiência vai trazer outros resultados que a gente conceitualmente não consegue sentir ou saber. Vamos lá. Então, eu elaborei um plano. É a ideia mais extraordinária de todo o universo. E a colaboração mais espetacular. Digo colaboração porque todos vocês estão participando disso comigo. Oi, Joana, bom dia.
Ó. Segundo plano, vocês como seres puros, segundo plano, vocês como espíritos puros entrariam no universo físico recém-criado. Isso porque a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. De fato, esse é o motivo pelo qual eu criei primeiramente o universo físico e o sistema de relatividade que o governa e tudo que existe. Uma vez no universo físico, vocês, meus filhos espirituais, podiam experimentar o que sabiam sobre si mesmos, mas primeiro tinham de conhecer o oposto. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber quem são, que são altos, se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos que chamam de gorda, se não souberem o que é ser magro. Seguindo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com o que não são que vocês se definem. Então, é de acordo com o que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como o Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam, e só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para ser. Está entendendo? Olha, então, ele está falando aqui, primeiro a gente não é para depois ser, né? E a gente está o tempo criando, a gente tem que estar criando, gente. Por isso que é tão importante a gente escrever, a gente colocar em prática os ensinamentos, né? De nada adianta a gente ficar, eu vou ler aqui, mas eu não vou criar uma ação, uma materialização. É isso que ele está falando, tá? Eu acho que, né? Então vamos lá, preste atenção. É claro que não há como vocês não serem quem e o que são. Simplesmente são isso, espírito puro e criativo. Sempre foram e sempre serão. Então vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. Então, quando a gente nasce, a gente entra naquele véu do esquecimento, né? A gente esquece que a gente é um espírito, né? A gente esquece que a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então, os grandes problemas, né, que a gente tem é realmente o quê? A gente esquecer de quem realmente a gente é. É a nossa educação. Então, mas a gente passa por esse esquecimento justamente para conseguir ter a experiência, porque se a gente já sabe, como ter a experiência? Não sei, por isso que eu estou lendo. Vamos lá. Ó, temos 7 minutos aí, gente. Vamos lá pra gente só finalizar essa parte aqui, tá? Vamos lá. Ao entrarem no universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. É no ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito que são uma parte de Deus, que vocês se experimentam como sendo por livre escolha, o que é, por definição, Deus. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há escolha? Olha só. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há escolha?
Vocês não podem não ser meus filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Olha só que interessante, gente. A gente não tem como não ser filho de Deus. A gente não tem como, né? Não existe isso, né? É uma impossibilidade universal. Mas a gente pode esquecer. Esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar-se para Deus, é chamado de lembrança. Vocês, de fato, escolhem lembrar quem realmente são, ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte de sua função é lembrar aos outros isto é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o seu único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. É bem isso. É isso que a gente está fazendo aqui nessa leitura. É isso que a gente está relembrando quem a gente é. A gente está trazendo, está dando aquela sacudida, né? Para a gente falar, putz, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não preciso ter medo, eu posso agir de outra maneira. Eu posso sair desse lugar que eu estou para outro, tranquilamente, porque eu já sou amado, eu já sou imagem e semelhança do Criador, eu já sou filho de Deus. Então, assim, esse saber faz com que a gente tome atitudes de outra maneira. De outra maneira. Vamos lá, o Neil, ó. Meu Deus, isso é muito simples e também simétrico. Quero dizer, tudo subitamente se encaixa. Agora vejo uma imagem que nunca havia reconhecido. Daí Deus, bom, isso é bom. Esse é o objetivo deste diálogo. Você me pediu respostas e eu lhe prometi que as daria. Você fará deste diálogo um livro e levará as minhas palavras para as muitas pessoas. Isso é parte do seu trabalho. Agora você tem muitas perguntas a fazer a respeito da vida. Aqui nós lançamos a base. Vamos a essas outras perguntas. E não se preocupe, se até aqui há algo que não compreendeu bem, ficará claro dentro em breve. Então a gente encerra nossa live hoje na página 44, né? E aqui Nil já vai falando, tá? Ele vai entrar aqui nessa página. Tenho tantas dúvidas, há tantas perguntas que quero fazer. Acho que deveria começar pelas principais, as óbvias, como, por exemplo, por que o mundo se encontra nas condições atuais. Então é bem interessante, gente, amanhã não dá para perder, tá? Essa live a gente vai estar falando sobre muitas perguntas que Neil vai fazer. Então, amanhã, às 6 horas, a gente vai estar aqui, tá? Lendo mais um trecho desse livro tão fantástico, Conversando com Deus, tá bom? Tamo junto. É isso aí. Até depois do fim, né? Até depois do fim, como se existisse um fim. Não existe o fim, né? Tamo junto eternamente. Tchau, tchau e até amanhã.